Olá, boa tarde. Você anda angustiado? Você anda com a sensação de dor no peito, de incompreensão, algo do tipo? Uma sensação de vazio que você não sabe necessariamente qual é o objeto que está causando essa sensação? Então, muito bem, você está com a mesma sensação que a personagem Ivan Ilitch, ou o personagem Ivan Ilitch da obra A Morte de Ivan Ilitch. E por que eu estou falando isso? Porque, primeiro de tudo, uma coisa que eu quero pontuar aqui, não é um vídeo terápico, esse vídeo, tá bem? Mas é um vídeo para demonstrar que existem obras literárias que falam sobre nossas frustrações, sobre as nossas angústias e que nós podemos utilizá-las não só para uma leitura corriqueira, mas também para que nós consigamos nos ver através do enredo, através da trama, porque eu realmente acredito que na literatura e na nossa cultura existem muitas respostas para os nossos próprios problemas, tá bem? E outra coisa, por que eu estou utilizando Ivan Ilitch, que é um autor que, aliás, a obra, né, Ivan Ilitch, que normalmente é associada à depressão, à distimia, no caso ao transtorno de distimia. É porque, se for analisar um pouquinho toda a obra, a vida de Ivan Ilitch, ela não ocorre de forma exagerada, abrupta, com grandes oscilações do humor. Na verdade, ele é um personagem que no decorrer de toda a história tem uma vida muito comum, até, na verdade, agradável. Só é no fim que ele desperta essa angústia que alguns encaram como depressão, tá bem? Então, vamos lá. Me desculpem. Nessa perspectiva da angústia, eu estou utilizando um pouco o autor Dalgarra-Hondo, que expõe a perspectiva da angústia existencialista. Mas o que seria angústia existencialista? Angústia existencialista aponta o seguinte: nós temos angústias porque nós somos seres livres e essa liberdade nos obriga a fazer escolhas constantemente. E qual é o problema no cenário contemporâneo? No nosso cenário contemporâneo, existem diversas escolhas. Antigamente, há 30, 40 anos atrás, nós tínhamos nossa profissão certa, por exemplo. Meu pai é mecânico, eu serei mecânico. Meu pai é pescador, eu serei pescador. Minha mãe é cozinheira, minha mãe trabalha braçalmente no campo também, eu farei o mesmo trabalho. E hoje não. Hoje nós temos mais opções. Não necessariamente que nós iremos conseguir realizar ou concretizar essas opções, mas nós temos que optar por alguma delas. E é justamente isso que essa perspectiva existencialista traz angústia. Angústia está justamente associada ao excesso, entre aspas, de liberdade, à exposição das diversas escolhas que nós constantemente temos que fazer e que na nossa contemporaneidade foi aberto um leque muito maior de escolhas que nós temos que fazer, tá bem? Mas de onde vem necessariamente a angústia? Olha só, existe o sistema límbico, tá certo? No nosso próprio cérebro, que ele traz sentimentos, eu posso falar, basilares. E um deles é o medo. Por que ele é basilar? Por que ele está inerente em nós? Porque o sentimento de medo é um sentimento que todos os seres têm para poder preservar a si e a espécie. Então, por exemplo, um gato, um cachorro, um ser humano terá medo da morte, então tentará correr, apresentará a fuga e esquiva, correto? E essa sensação de medo, ela é constante no ser humano, assim como todos os animais, na verdade.
e ela não desaparece com a exclusão do que pode ser perigoso. O que eu quero dizer com isso? Pensa só, nós temos aqui a sensação de medo, que está constante no nosso cérebro, faz parte do nosso cérebro. E ao mesmo tempo, nós estamos constantemente buscando coisas que nos tornem mais seguros na vida. Então, por exemplo, eu tenho uma casa, tenho um refrigerador, etc., o fogão e tudo mais, coisas que dão sensação de segurança e que diminui o medo de eu não conseguir preservar minha vida. Beleza, isso tudo é muito bom, mas o espaço onde há o medo continuará. Às vezes não estará preenchido com as coisas que podem nos causar medo, mas continuará lá. E é justamente isso que Ivan Illich ele vem demonstrar, fica angustiado em toda a sua obra. Que é o quê? É uma vida muito pacata, muito mansa e sempre em prol do outro. E uma constante escolha que ele tem que fazer, mas nunca em vias de uma autopreservação, mas sim a preservação da sua imagem perante as demais pessoas. E no final da vida dele, quando ele está com problema de saúde, que ele percebe que possivelmente morrerá, ele se encontra angustiado. Essa angústia existencialista de um vazio, de escolhas erradas que ele fez no decorrer de toda a sua vida. Percebeu? Percebe o existencialismo aqui? Diversas escolhas que você tem que fazer no decorrer de toda a sua vida. Só que no final da vida, Ivan Illich ele continua tendo essa sensação de medo que se esvazia e vira angústia. E a angústia ela não é uma sensação que tem um objeto específico. Então ela se torna uma angústia, uma quase ansiedade por aquilo que é pretérito, por aquilo que é passado. Então, Ivan Illich ele começa a se angustiar justamente pela sua vida passada, sensações de que não foi proveitosa, de que não conseguiu estabelecer laços bons na vida e de que a vida não teve sentido. E nisso aparece um outro personagem muito interessante que é o Gerazim, ou Geracim. E Gerazim, ele é um camponês que acaba trabalhando como mordomo de Ivan Illich e passa a ser a única pessoa com quem Ivan Illich consegue manter conversas amigáveis e que consegue se sentir bem ao lado de alguém. Mas por que justamente Geracim é a pessoa com quem Ivan Illich consegue estabelecer laços? É justamente porque Geracim, ele por ser um camponês, por estar mais ligado à terra, ele apresenta muito mais sensações próximas de um medo, mas uma espécie de medo mais selvagem, digamos. Então a vida para ele, para Geracim, está muito no presente, na realidade material. Então existe um exemplo, tem um momento na obra que Ivan Illich está com dores na perna e Geracim simplesmente levanta um pouco as pernas de Ivan Illich. E Ivan Illich ele pede desculpas a Geracim por todo o transtorno que está causando para o jovem. E o jovem pega e fala, não tem problema, senhor. Simples assim. Ou seja, ele não está demonstrando angústias, ansiedades ou receio de Geracim sobre o problema de Ivan Illich e compreende naquele momento o que deve ser feito. E ao mesmo tempo, Ivan Illich consegue perceber que ao seu redor alguém faz apenas aquilo que deve ser feito, sem ter exatamente escolhas diversas que na verdade não farão sentido em sua vida. E isso faz com que Ivan Illich se sinta bem. E então, depois de tudo isso, o que nós podemos então pegar de bom
dessa obra e de tudo isso. Nós podemos pegar de bom em relação a tudo isso que, às vezes, os diversos caminhos ou escolhas possíveis para a nossa vida, a verdade não é a melhor opção. Às vezes um leque exacerbado de opções não é o melhor caminho a seguir, porque gerará angústia, principalmente angústias pretéritas, angústias sobre coisas que são imateriais, que não estão existindo no nosso presente. E nós devemos fazer o quê? Fazer escolhas, mas às vezes, não é sempre, não é copiosamente, mas às vezes nós temos que fazer escolhas e seguir esse caminho, essas escolhas, e principalmente não fugir de responsabilidades. Nós devemos buscar coisas que clamem por responsabilidades nossas e nós devemos seguir essas responsabilidades porque, afinal de contas, através dessas responsabilidades que essas nossas escolhas exigirão de nós, nós estaremos preenchendo essas lacunas do medo. Então, um exemplo claro é, às vezes eu tenho medo de, por exemplo, comprar, sei lá, sou jovem, quero comprar uma bicicleta, uma moto para poder sair, andar, não sei. Só que eu tenho medo de me endividar. Calma, se planeje bem, coloque isso como uma meta e tenha a responsabilidade de cumprir essa meta. Essa responsabilidade, essa exigência de responsabilidade que essa sua busca irá estar acarretando em seu cérebro, estará preenchendo essa lacuna que pode aparecer, que pode existir por conta de falta de medo. Entendeu? Está compreendendo? Essa falta de medo acaba sendo preenchida por essa lacuna que são das responsabilidades. É por isso, inclusive, que diversas pessoas recomendam para quem está angustiado, pets, um cachorro, um gato, mas principalmente cachorros, né? Mas também gato, ou seja, um ser que faça com que você seja obrigado a ter responsabilidades para realizar cuidados dele. E isso torna a nossa vida, por incrível que pareça, mais leve. Por quê? Porque nós teremos responsabilidades com que arcar e essas lacunas que existem nos nossos cérebros irão estar preenchidas. Tá bem? Bom, se você chegou até aqui, muito obrigado. Eu estou iniciando esses vídeos, então acabo me repetindo, eu percebo nisso, mas eu gostaria muito de pedir a você que deixe seu like, se inscreva no canal e principalmente comente o que eu posso melhorar e o que já está bom, mas principalmente o que eu posso melhorar em meus vídeos, tá bem? Bom, um abraço e tchau, tchau. Até uma próxima.